Olá, meus queridos, irmãos em Cristo, famílias e amigos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Estamos aí iniciando mais um devocional Jesus Vive. Quero convidar você para nós orarmos. Se você ainda não fez seu devocional, está aí uma boa oportunidade. Feche seus olhos, vamos orar para apresentar este momento especial onde o Senhor Jesus ele falará com você e com a sua família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em teu santo nome nesta manhã, te damos graça, te agradecemos pela oportunidade. Mais um dia o Senhor nos conceder de estar aqui reunido com todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu peço a tua bênção sobre todos meus irmãos, famílias, irmãos em Cristo neste momento. Que essa palavra que será ministrada hoje, ela chegue ao coração dos meus irmãos e traga fortalecimento à sua vida, entendimento, restauração, discernimento e salvação, Pai. Nessa manhã eu peço a tua bênção sobre a todos que estão aqui neste momento. Fala conosco através da tua palavra, nós abençoamos este momento, abençoamos a casa de cada um dos meus queridos nessa manhã. Fique conosco, assim nós pedimos a tua bênção, que o Senhor possa falar através do poder da tua palavra, que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos a ter o entendimento da revelação da tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Eu trouxe uma palavra de Deus hoje para a sua vida. Eu tenho certeza que vai fortalecer mais ainda a tua fé. Eu não sei em que momento você está, em que situação você se encontra, mas eu tenho certeza que essa palavra, né, que o Senhor trouxe no nosso coração muito tempo atrás, né, eu estou compartilhando com você. Eu tenho certeza que vai trazer aí uma grande atitude por parte de cada um de nós, né? Nós precisamos em algum momento tomar uma atitude diante de Deus. E este homem ele vai nos mostrar que mesmo com as suas limitações, suas dificuldades, ele tomou uma posição diante de Deus. E ele recebeu o seu milagre. Você está esperando um milagre? Quanto tempo? Você precisa mudar, você precisa tomar uma posição diante de Deus. O milagre só acontece quando há uma posição, uma mudança de mente, quando há uma transformação, quando há um propósito, né? Amém? Eu tenho certeza que todos nós temos propósitos em nossas vidas. Mas eu quero te dizer nessa manhã que tudo só acontece com a permissão de Deus e quando nós nos esforçamos diante do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, verso 46. Vamos ler do verso 46 até o verso 52. Amém? Eu tenho certeza que a todos que estão aqui neste momento já assistiram, já ouviram esta palavra, né? E vamos compartilhar aqui para a gente tirar grandes verdades, né, na nossa vida. Amém? Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Fique bem atento nesta palavra, Deus irá falar conosco. Amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Meus irmãos, essa palavra que Deus ele falou conosco há muito tempo atrás, né? Nós já ministramos, mas hoje ele me deu uma revelação totalmente diferente do que eu tenho pregado, né? Mas tenho certeza que nós vamos compartilhar aqui algumas verdades aqui nesse texto, muito importante, né? Da história de Jesus e o cego Bartimeu. Amém? Se você gosta de um tema, né? Anote esse tema, né? Esse tema aqui é: mude a sua posição e receba o teu milagre. Amém? Você anotou? Mude sua posição e receba o seu milagre. Amém? Então vamos compartilhar, né? Aqui a gente vê uma história muito importante. Jesus, né, vinha juntamente aqui o texto, o versículo 1 diz que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, cego Timeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, né? O que chama a atenção aqui é que Jesus
Ele vem juntamente com a multidão, como sempre, né? A multidão acompanhando Jesus para ver os seus feitos, seus milagres, né? O seu poder e também saciar suas necessidades, né? Porque aqui havia dois grupos de pessoas. Vinha seus discípulos, a quem o Senhor havia chamado, né? Serviam o Senhor, obedeciam, e a multidão que tinha suas necessidades. Elas tinham suas motivações, seus propósitos totalmente diferentes, mas o interessante é que elas andavam com Jesus, porque sabiam que de lá poderia ser saciado muito de suas necessidades, poderia atender ali, talvez, os seus anseios. E o Senhor, ele vem, entra na cidade de Jericó, e de repente um homem está sentado ali, a palavra vai dizer muito claro, né? Bartimeu, filho de Timeu, um homem que estava sentado à beira do caminho. E ele não estava no mesmo caminho que Jesus estava passando. Ele ouviu, até porque este homem, ele era cego. Mas certamente esse homem já ouvia falar de Jesus Cristo, né, dos seus feitos, dos seus milagres, que era um profeta, um homem poderoso. E quem sabe poderia ajudar ele naquele momento. Então, aquele homem, naquele momento ali sentado, mendigando. E muitas vezes a gente encontramos pessoas assim, à beira do caminho, que não estão no caminho que deveriam estar, caminhando com Jesus Cristo. Por quê? Porque ainda estão perdidas por causa das suas limitações, das suas necessidades, achando que talvez ninguém vai ouvir, talvez ninguém vai o ajudar. Mas essa história é muito bonita por isso, porque Bartimeu estava ali, sentado, mendigando, né, a palavra diz, e um mendigo judeu, né, um homem que conhecia talvez a palavra do Senhor, já ouvia os profetas falarem, mas por conta de sua limitação, da sua cegueira, aquele homem estava perdido. Em todos os aspectos, estava perdido fisicamente e espiritualmente. Ele não conseguia, mas algo que ele tinha que muitas pessoas têm e não têm dado muita importância. Aquele homem, por mais que ele fosse limitado ali, estava ali sentado ali, mendigando, não tinha mais forças para pedir em alguns momentos ajuda, mas chegou a ajuda no momento certo e ele pediu ajuda para a pessoa certa. Eu quero compartilhar contigo neste momento, porque essa história ela traz grandes revelações para a nossa vida. Fala de Jesus, do cego Bartimeu e de dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que te levam até Jesus, que te ajudam, que ouvem a voz do Mestre e obedecem e fazem aquilo que o Mestre pede. E aquelas outras pessoas que elas vão interromper o teu caminho até o Mestre. Aquelas pessoas que não estão preocupadas com você, aquelas pessoas que talvez tenham te levado e te afastado de Jesus. Eu estou falando hoje para pessoas que estão afastadas de Deus, estou falando para pessoas hoje que talvez tenham ouvido outras pessoas e não a palavra de Deus e por isso têm se afastado do Senhor Jesus. Essa palavra é para você nessa manhã. E Bartimeu, ele nos traz grandes lições, por mais limitação que ele tinha. No momento certo, ele ouviu ali que viria um homem com uma multidão, um profeta. E naquele momento ele sabia, porque ele foi muito claro, ele conhecia as profecias. Ele, no seu clamor, na sua dificuldade que ele tinha de não enxergar, mesmo assim ele tinha a sua voz. Ele clamou em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas hoje estão presas, talvez, achando que não tem força, talvez não tenha, as suas limitações não deixaram mais que pudessem se aproximar de Deus. Mas eu quero te dizer que nenhuma limitação pode te afastar de Jesus. Nenhuma limitação, por pior que seja, ela pode te distanciar de Deus. Jesus, ele continua passando. Jesus continua no caminho. A palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas hoje estão à beira do caminho clamando por Jesus? Quem sabe você seria esse Bartimeu agora, clamando ao Senhor Jesus? Quem sabe você está à beira do caminho, ou está tão longe do caminho, que talvez não encontre força para clamar a Jesus. Mas eu quero te trazer aqui grandes lições aqui. Aqui a palavra é muito clara, como disse, que ele estava mendigando, estava sentado junto ao caminho. E eu quero te falar contigo nessa manhã de duas posições em que podemos estar. A primeira posição é que nós podemos estar à beira do caminho, sentado, mendigando a ajuda de outras pessoas, mendigando alguém que possa nos dar uma ajuda com relação
com nossas falhas, nossos pecados e até nos ajudando até de uma forma contrária à vontade de Deus. Porque muitas pessoas se aproximam de nós tentando nos ajudar, mas muitas das vezes essas pessoas, elas não te levam para perto de Jesus, elas te levam para outro caminho. E essa ajuda é uma ajuda superficial. A única ajuda que nós temos é a ajuda de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos dá uma direção, nos dá uma compreensão e uma solução para possíveis problemas ou limitações que nós temos e que tem nos afastado de Jesus. A primeira posição é que quando participamos ativamente do que Deus está fazendo, nós seguindo Jesus estrada fora. Essa é a primeira posição. Nós temos propósitos definidos, estamos sempre motivados. A nossa vida tem sentido e direção e nos sentimos úteis e não nos sobra tempo para reclamar do desafio. Esse homem, ele estava ali, com certeza, sentado há muito tempo, esperando o momento certo para que o seu milagre chegasse. O seu milagre vai chegar. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei qual é a limitação que te deixa fora dos caminhos de Deus. Não sei qual é a limitação que te afasta de Deus. Não sei qual é a tua limitação hoje, se é teu conhecimento, se é talvez o desemprego, se é talvez força, falta de fé, que tenha te limitado a te aproximar de Jesus. Mas se você, em todas essas limitações, você tem algo muito importante. Você pode clamar a Jesus, como fez Bartimeu, e chamar a atenção de Jesus. Talvez seja isso, você precisa chamar a atenção de Jesus. De que maneira você tem chamado a atenção de Jesus? Amém? Uma outra posição é quando nós somos apenas espectadores, não nos envolvemos, nós somos a multidão. Ou talvez nós estamos à beira do caminho e não queremos nos envolver com Jesus Cristo. Jesus, ele tem passado muitas vezes na nossa frente, nós não temos visto. Ele tem passado, tem chamado, tem falado ao nosso coração, mas nós não temos estado atentos por Jesus. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Jesus? Quantas vezes você sentiu a presença de Jesus? Quantas vezes você foi desobediente a Jesus? Eu quero te falar nessa manhã, essa palavra, como eu falei antes no tema, é mudança de atitude. Quando nós mudamos, nós recebemos o nosso milagre. Talvez o que precisa para que chegue o teu milagre? Uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma mudança de costume, uma mudança de mentalidade. Um novo entendimento acerca de Deus, um novo entendimento acerca de Jesus. De que maneira eu consigo isso? Através da palavra de Deus. Mas se você está fraco, ouça a voz de pessoas que querem te levar para perto de Deus. Quantas pessoas já te buscaram, quantas pessoas já te procuraram, quantas pessoas já foram na tua casa, já pregaram o evangelho para ti e nenhuma vez você se posicionou diante de Deus. Essa palavra é para você. Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho e a única coisa que ele poderia falar naquele momento, quando ele ouviu o verso 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ou seja, ele ouviu que era Jesus, ele ouviu a pessoa certa, ele ouviu quem era verdadeiramente. Nós temos ouvido muitas coisas, mas menos quem é Jesus Cristo. Este homem, ele conhecia Jesus, porque a palavra testifica aqui no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ou seja, quantos profetas, quantas pessoas passaram pela vida daquele homem? Quantas pessoas têm passado na nossa vida e não têm deixado marcas? Com certeza esse homem já ouvira falar de Jesus Cristo. Porque a palavra é muito clara que ele diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as promessas do Senhor. Ele sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele sabia que Jesus era o que vinha para trazer o amor, salvação e a libertação ao seu povo. Quando ele fala isso, filho de Davi, ele conhecia a profecia. Moisés ia falar. Moisés já falava isso, ao seu povo, o profeta Moisés. E naquele momento, quando ele clama, quando ele identifica que é Jesus, ele grita bem alto. Ali naquele momento,
o que só lhe restava dentro da sua vida, de suas limitações, era a sua voz. E era a única coisa que ele tinha para clamar a Deus. O que você tem? O que você tem usado para chamar a atenção de Jesus? O que você tem usado para reconhecer Jesus? Esse homem, quando ele ouviu que era Jesus, ele levantou a voz. Ou seja, ele chamou a pessoa certa, ele identificou a pessoa certa e sabia que era Jesus. Quantas vezes nós temos estado perdidos ouvindo muitas vozes, sendo levado por caminhos alternativos, mas nenhum deles leva até Jesus. Ele sabia realmente que era Jesus. Será que você conhece Jesus? Será que você sabe verdadeiramente o que Jesus representa na nossa vida, na humanidade? Jesus, ele veio para salvar o mundo. Ele veio para resgatar o homem do pecado. Ele veio para resgatar você, resgatar a minha vida. Ele veio, através do poder do Espírito Santo, trazer revelação na sua vida. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é Jesus, é o El Shaddai, é o Deus poderoso, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 3, verso 17, diz que ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Amém? O Senhor Jesus, ele veio para salvar o mundo, o único propósito é salvar a humanidade do pecado. E às vezes o pecado tem feito com que as pessoas não reconheçam verdadeiramente Jesus. O pecado deixa as pessoas perdidas em outros caminhos que não levam até Jesus. As pessoas estão cegas porque não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra lá eu quero compartilhar essa palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Leia comigo aí na sua casa. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho, a palavra de Deus, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, as pessoas vão continuar perdidas se elas não estiverem em aliança, em intimidade com a palavra de Deus. Elas vão estar perdidas, encobertas, como o apóstolo Paulo exorta aqui a igreja de Corinto. E no verso 4 vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas estão cegas aí, perdidas no mundo hoje? Por quê? Porque não conhece a voz de Deus, não reconhece Jesus Cristo. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem tido uma intimidade com a palavra de Deus? Lembre-se que ele se fez carne e continua no meio de nós. Ele é a palavra viva, ele é a rocha eterna. É ele que cura, é ele que traz entendimento, é ele que convence o homem do pecado e da justiça. Preste bem atenção nessa palavra. E o verso 48 vai dizer que, o verso 47 continua dizendo: e ouvindo que era Jesus Cristo, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou ali em voz alta, a única coisa que lhe restava era a sua voz. E ele clamou bem forte, bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem, ele estava desesperado, clamando a Jesus ali uma ajuda. Ele queria o seu milagre, ele queria receber o seu milagre, mas ele pediu da pessoa certa. Ele clamou com a pessoa certa. Quantas vezes você tem pedido milagres, mas para pessoas erradas? Tem colocado a sua fé em coisas, no dinheiro, talvez em expectativa em pessoas. Lance a sua expectativa, a sua ansiedade em Jesus Cristo. Ele que pode realizar milagres. Só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele pode libertar. Só Ele pode transformar a sua vida, o seu caráter. Só Ele pode transformar, curar a tua família. Só Ele pode curar o teu filho. Só Ele pode restaurar o teu casamento. Só Ele pode restaurar a tua família. Só Ele pode trazer cura nas doenças físicas, nas doenças espirituais, nas doenças emocionais. Eu não sei que situação você se encontra hoje, mas clame para a pessoa certa: Jesus Cristo, filho de Davi. E quando esse homem clamou, a palavra diz no verso 48, e muitos o repreendiam, ou seja, o repreendiam, não deixavam ele clamar, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele chamou a atenção de Jesus naquele momento.
E naquele momento que muitos repreendiam, cala a boca, não fala, certamente poderiam ser a multidão que estava com ele, poderiam ser até os seus próprios discípulos que estavam ali. Mas Jesus, ele ouviu a voz dele. Jesus, ele conhece um clamor de uma necessidade. Jesus, ele ouve a nossa oração, principalmente daqueles que estão clamando verdadeiramente a eles. Certamente, ele vai ouvir a tua voz. Assim como aquela mulher no fluxo de sangue, que havia 12 anos estava ali, perdendo sangue, aquela mulher não tinha mais nada, já tinha perdido tudo que ela tinha. Mas no meio da multidão, ela conseguiu tocar em Jesus. E Jesus sentiu ali. Jesus sabia que era um toque diferente. Será que você tem falado diferentemente das outras pessoas que têm buscado Jesus só para pedir? Ou você tem clamado pela sua vida espiritual? A primeira bênção que o Senhor quer fazer, o primeiro milagre, o maior milagre que Jesus quer fazer, é o milagre da salvação. É o milagre da cura do pecado. E talvez hoje as pessoas estão cegas, não têm enxergado isso. Que o Senhor não quer te dar. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor primeiro, ele quer salvar, para depois de realizar o milagre na tua vida. E as demais coisas vai ser com a sua justiça. Os homens repreendiam. Quantas pessoas têm lhe proibido? Quantas pessoas têm feito você calar para que você não esteja na presença de Deus? Hoje há muitas pessoas que dizem que são teus amigos, mas na verdade estão te afastando de Deus, estão te afastando de Jesus, estão te afastando da promessa e do propósito que Deus tem na tua vida. Aqui o verso é muito claro, que muitos repreendiam para que se calasse. Mas Jesus, no verso 49, diz, Jesus parou por Bartimeu. Ele parou nesse momento mundo para que você fale com ele, com Jesus. Ele parou você do seu trabalho, ele parou você na sua escola, ele parou você na sua família, ele parou você em casa para que você tenha uma relação com ele. Você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo, basta você ter fé. Essa palavra é para você. Jesus parou, assim como ele parou agora todo mundo para nós ouvirmos a sua voz. Ele também nos parou. Ele nos parou com um propósito, para que a gente pudesse ter uma comunhão, uma intimidade e uma busca realmente por Jesus Cristo. Primeiro nós, depois a nossa família e depois a nossa igreja. Ele está chamando a todos, nos exortando a uma relação mais íntima com Ele. E essa relação mais íntima, essa comunhão, não necessita somente ser dentro de quatro paredes de uma igreja, mas aonde você estiver, na sua casa. Este é o momento de você ouvir a voz de Deus. Não deixe que ninguém afaste você de Deus. Não deixe que ninguém bloqueie você da presença de Deus. Não deixe que as pessoas emudeçam a tua voz para clamar ao Senhor. Alce grandes clamores a Deus. Ele está ouvindo neste momento. Está em silêncio, mas Ele está ouvindo. Esse é o momento de você. Não deixe que ninguém impeça esse momento na sua vida. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Nós vemos aqui dois grupos de pessoas. As primeiras que o repreendiam para que ele não chamasse. Mas há outros grupos que Jesus chama e manda te buscar. Esse homem teve uma atitude. A primeira atitude dele de mudança, ele gritou, clamou. A segunda atitude, ele se levantou. E aí o Senhor enviou pessoas que pudessem ajudá-lo a levar até ele. Quantas pessoas o Senhor tem enviado para te ajudar e você não tem ouvido a voz de Deus? Quantas pessoas o Senhor tem chamado para te levar até a casa do Senhor? Quantas pessoas têm falado para você orar, para você jejuar, para você ouvir a palavra de Deus, para você ter uma comunhão com Deus e você não tem ouvido? Mude a sua atitude, mude seus hábitos, mude a sua cultura, mude a sua cabeça, mude a sua mente. Romanos capítulo 2, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. O Senhor quer que nós temos uma mudança, uma metanoia urgente na nossa vida. Tome uma posição diante de Deus. Este homem tomou uma posição, ele clamou, ele estava mendigando, sentado, mas ele viu a esperança chegar, ele viu o milagre chegar. O seu milagre vai chegar.
mas grite para a pessoa certa, clame para a pessoa certa. E ele, o verso 50 diz, ele lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que isso simboliza? O que tem te prendido? Qual é a capa que tem prendido a tua vida para que tu não grite, clame ao Senhor? Talvez o teu conhecimento está acima da média, talvez tuas posses. Não, eu tenho tudo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de nada. Talvez o orgulho, a arrogância, a prepotência, talvez essa deve ser a tua capa. Eu não sei qual é a capa que você tem, que talvez te impede até te compreender que você precisa, todos nós precisamos do grande milagre. Esse foi o grande milagre que Jesus veio fazer, o milagre da salvação. Você que está aí neste momento. Talvez você pode até pensar, eu não concordo com o pastor, porque eu tenho tudo, eu alcancei com minhas forças, com meu entendimento, e hoje eu estudo, eu sou formado. Talvez hoje eu tenho minha casa, meu carro, eu não preciso de mais nada. Sim, todos nós precisamos. Lembra que Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. Toda essa vida é passageira, nós vivendo uma superficialidade. Talvez a tua alegria é uma alegria parcial, superficial, mas a verdadeira alegria, paz, está em Cristo Jesus. E é isso que ele veio fazer, ele veio salvar o mundo. Quando nós compreendemos isso, nós somos salvos pela fé, derramado pela graça de Jesus, não pelos teus esforços, pelos teus méritos, pelos teus feitos. Nada disso vai te levar ao céu. As tuas posses, o que você tem, nada disso te leva ao céu. Mas sim o verdadeiro e genuíno arrependimento e perdão. Para que Jesus receba isso dentro do teu coração pela fé. E o nosso final é morar no céu com Ele. Ele veio salvar para levar a sua igreja para morar no céu com Ele. Eu já estou encerrando. E o último ponto aqui. E Jesus falando disso, o que queres que te faça? Jesus sabendo que aquele homem era cego, com certeza sabia, mas o Senhor queria saber a real natureza da sua necessidade. Qual era o milagre que ele queria naquele momento? O que mais realmente aquele homem estava precisando? E Jesus vai perguntar, o que queres que te faça? Parece uma pergunta até num tom de sarcasmo de Jesus. Não, mas ele queria que nós verbalizamos. Muitas vezes o Senhor quer que nós falemos a nossa necessidade. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Lembra que lá atrás ele realmente formou o homem. Ele que deu a vida a nós, então ele que nos fez. Mas ele quer que nós venhamos a falar, declarar, se a nossa boca confessar que ele realmente é o Salvador. Ele quer que nós venhamos confessar, dizer qual é o nosso pecado, clamar a Ele. Ele quer que nós venhamos falar. Você precisa falar, abrir a boca e clamar a Deus e dizer qual é o teu milagre, o que você está querendo. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhecia o coração de Bartimeu, mas ainda assim ele perguntou, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. É lógico aquilo que Jesus... Era lógico, era muito claro ali o que ele queria. Era muito claro que Jesus, a pergunta que ele fez. O que queres que te faça? Que eu tenha vista, que eu enxergue, Senhor. Era o maior milagre que ele queria naquele momento. Mas os milagres, as nossas necessidades, não são a prioridade de Jesus. A maior prioridade de Jesus é a salvação. Esse é o primeiro milagre que ele quer fazer na nossa vida, na sua vida. Talvez você tenha pedido seus milagres, bênção, talvez tenha pedido uma casa, um carro, mas será que a tua vida já foi entregue a Jesus? Será que você já foi salvo em Jesus Cristo? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? As demais coisas, lembra? As demais coisas, tudo nós vamos receber do Senhor. Nós cremos assim em nome de Jesus, porque a propósito, as bênçãos estão prontas, mas o primeiro milagre que o Senhor quer realizar na nossa vida é a salvação. O Senhor nos dá tudo segundo a sua vontade, segundo a sua justiça. E não porque nós estamos pedindo, mas porque Ele sabe que nós estamos necessitados. E o Senhor sabia que esse homem, além dele ver, aquele homem ali não era salvo. Aquele homem estava mendigando, aquele homem não conhecia verdadeiramente o amor de Jesus. Então ele precisaria ser salvo primeiro, porque a salvação, ela fortalece a nossa fé. E a fé nos leva a crer nos milagres de Jesus. E eu quero encerrar. E Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. A fé daquele homem, só porque ele reconheceu Jesus Cristo,
lá no verso 47. E ouvindo que era Jesus. Essa é a maior comprovação daquele homem, ouvindo que era Jesus. Ah, sim, agora esse é Jesus. Agora eu entendi. Esse é Jesus. Esse é realmente Jesus. Esse é realmente Jesus. Esse é realmente Jesus. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Esse realmente era Jesus. Ou seja, quando aquele homem entendeu que era Jesus, com certeza gerou fé no coração dele, porque aquele era o profeta verdadeiro. Aquele era o Messias que poderia realizar milagre na vida dele e trazer ali, cumprir o propósito na vida daquele homem. Jesus passou ali com um propósito em Jericó quando ele entra. Havia um propósito simplesmente de salvar aquele homem e trazer o milagre da sua vista, milagre dos seus olhos, de voltar a enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Se você tem fé, você pode ser salvo. Porque a salvação, a graça, ela é derramada de Jesus através da nossa fé. Se você crê em Jesus Cristo, que Ele pode te salvar, Ele é o único que pode salvar. Nós jamais chegamos à salvação através de pessoas, através do marido que é convertido, através da esposa, através dos filhos, através do pastor, através do líder. A salvação está condicionada a Jesus Cristo mediante a nossa fé. Então, no momento que eu reconheço Jesus, e aí sim eu vou clamar para a pessoa certa. Este homem clamou, porque era realmente Jesus de Nazaré. Vai, a tua fé te salvou. Olha a continuação desse texto. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este homem estava lá no início, na beira do caminho. Este homem era cego. E no final, este homem ele é salvo e passa a ser um seguidor de Jesus. A sua fé em Jesus Cristo o salvou. Quantas pessoas têm perdido a sua fé? Que Jesus ele pode mudar as circunstâncias externas, as circunstâncias internas. Jesus ele pode mudar a tua realidade. Eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas Jesus quer te levar ao ideal dele, não o teu ideal. E o Senhor quer levar as pessoas ao arrependimento, perdão. A primeira coisa, o maior milagre. O maior milagre. Se alguém me perguntar qual é o maior milagre da vida, o maior milagre da vida é o novo nascimento. É a salvação. Esse é o maior milagre da vida. O maior milagre da vida talvez não esteja que as pessoas têm falado. Talvez não, com certeza. Não é a compra de um carro, não é a compra de uma casa. Isso são propósitos, né, que Deus pode cumprir através da nossa fidelidade ao Senhor. Mas o maior milagre da vida que o Senhor ele quer derramar sobre cada pessoa, né, ao indivíduo, é a salvação. E este homem, pela fé, ele reconheceu que Jesus poderia trazer isso a ele. Então, lá no início, estava à beira do caminho, jogado ali, praticamente largado da sociedade, não tinha expressão, ninguém conhecia. Um homem que não tinha mais expectativa de vida, de nada, não tinha sonhos, projetos. Mas no momento que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele clamou para a pessoa certa. Muitas pessoas elas vão interromper isso de você. Muitas pessoas vão tentar lhe prender. Lhe repreender para que você, não, rapaz, esse negócio de Jesus, de ir para a igreja não dá certo não. Cuidado com essas pessoas, se afaste. Se afaste dessas pessoas. Muitas pessoas vão dizer que Jesus não é nada disso que os crentes falam, que Jesus não está voltando, que a igreja ela não traz nada, que servir a Jesus, que fazer a sua obra não traz nenhum resultado. Cuidado com essas pessoas. Se você tem relacionamento com essas pessoas, se afaste dessas pessoas. Você precisa mudar a sua posição. Levante-se. Ouça a voz de Jesus e clame a Ele, para que realmente você seja salvo e o teu milagre aconteça. Há um princípio em tudo isso. Tudo começa com a salvação, para depois realizar milagres. Tudo começa com a sua fé te leva à salvação e a partir da salvação te leva aos milagres. Amém?
Que Deus abençoe você e sua família. Que o Senhor possa te dar graça nessa palavra, que essa palavra ela traga uma grande revelação à sua vida. Volte para Jesus. Busque a Jesus. Procure pessoas, peça ajuda de pessoas que têm servido a Deus, pessoas que te levam para perto de Jesus. Fuja dessas pessoas que querem te interromper o teu caminho diante de Deus. Só há um caminho e Jesus é esse caminho. Saia da beira do caminho e entre no caminho certo com Jesus, para que o teu milagre ele possa chegar na tua casa e na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, em teu santo nome te agradeço. Nesta manhã, nesse devocional, abençoa a vida dos nossos irmãos que estão neste momento, assistindo este vídeo. Senhor, eu declaro aqui uma palavra, essa palavra profética, que ela possa transformar a vida daqueles que estão conosco. Abençoa, salva, liberta, transforma. Que esta palavra traga uma revelação através do poder do Espírito Santo na vida do meu irmão. Assim eu te peço nessa manhã, abençoa todos. Não deixa faltar o alimento, o mantimento, a provisão e a providência. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu repreendo toda praga, toda peste, toda doença sobre a casa dos meus irmãos. Que o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, ele nos guarde e nos proteja de todo perigo e de todo mal. Assim nós oramos e abençoamos a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Na quarta-feira estaremos postando mais vídeos, tá? Que sou o pastor Sérgio Castro. Temos esse projeto que Deus colocou no nosso coração, devocional. E eu quero convidar você a compartilhar. Nós estaremos postando no YouTube, nas nossas mídias sociais, Face, nossa página, né? Pastor Sérgio Castro, no Instagram e no YouTube, amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.